Vamos lá, continuando, gente. Como eu estava falando sobre a questão dos cargos efetivos, a carga horária máxima é 40 horas, e ela pode ser de 6 horas ou de 8 horas, né? Se for 6 horas, é horário corrido, né? E são regulamentados através de decreto. E tem pessoal da segurança pública, pessoal da saúde, que trabalha pronto atendimento, eles têm uma escala diferenciada. São 12 horas, né? E o pessoal da educação, os vigias que pernoitam nas escolas, né, que fazem a vigilância nas escolas à noite, durante a noite, eles também têm a escala diferenciada, né? Aí, além do cumprimento do estabelecimento nesse artigo, o exercício do cargo em comissão exige ao ocupante a dedicação integral, né? Quem é cargo comissão, cargo comissionado, é cargo de chefia, de direção, de confiança. Esses cargos são dedicação exclusiva e não tem questão de carga horária, né? Precisou, o município precisou do seu trabalho, do seu serviço, você tem que estar disponível para trabalhar, né? Aí nós temos aqui o artigo 34 que fala da questão do o servidor que entra em exercício para cargo de provimento, ele ficará sujeito ao estágio probatório, né? Todos os servidores que iniciam a sua carreira pública no concurso público, eles ficam sujeitos a estágio probatório, né? Durante 36 meses. O estágio probatório ele dura 36 meses, 3 anos, no qual é avaliado a sua aptidão, a sua capacidade, né, o desempenho do seu cargo, né, e eles são avaliados nesses 5 itens em questão aqui, em destaque. A assiduidade, ou seja, a frequência, a disciplina, né, a capacidade de iniciativa, a produtividade e a responsabilidade. São os 5 itens avaliados no estágio probatório. A assiduidade é a frequência. Você tem que estar presente, você tem que ser disciplinado, você tem que ser organizado, você tem que cumprir com as suas responsabilidades, você tem que ser produtivo, você tem que ter capacidade de resolução de problemas, né? Capacidade de iniciativa. Se você tem uma situação na escola, ou no posto de saúde, ou na secretaria que você vai ocupar, e precise de solução e você sabe a resposta, sabe como solucionar o problema e não soluciona, isso pesa negativamente para você. Mas quando você tem essa iniciativa e você tem essa capacidade de solucionar o problema que aparecer, aquilo conta positivamente para você, né? Então, na avaliação, que é uma avaliação que começa desde o primeiro dia que você entra em exercício, ela já começa a ser avaliado. E agora existe uma discussão para uma avaliação de 360 graus. O que significa essa avaliação, professor? Se passar essa discussão e entrar na reforma administrativa essa possibilidade, essa avaliação vai ser uma avaliação onde o, o professor vai ser avaliado pelos colegas, pelos superiores, pelos funcionários da escola, pelos alunos, pelos pais dos alunos, todo mundo envolvido no processo vai avaliar o seu desempenho. Todo mundo envolvido no desempenho, a sua frequência, a sua disciplina, a sua organização, a sua capacidade, a sua produtividade, a sua responsabilidade, né? Aí não vai ser uma avaliação só que o superior vai fazer, mas todo mundo que está envolvido, o médico, vai ser avaliado os servidores. Eu acredito que vocês aqui quem já fez alguma operação bancária no Banco do Brasil, foi resolver algum problema, foi, foi atendido por alguém, algum servidor do Banco do Brasil, e quando chegou em casa recebeu uma mensagem de avaliação. O Banco do Brasil entra em contato perguntando o que você achou da avaliação da pessoa que lhe atendeu. Alguém já passou por essa situação? Não é? Não acontece isso no Banco do Brasil, né? Você vai dar a sua nota pelo atendimento que você teve, pronto.
Isso é avaliação. É uma maneira do banco ver se o funcionário dele está atendendo os anseios dos clientes. Vai acontecer, se passar da forma como está sendo discutida essa avaliação 360 graus, vai ser mais ou menos isso. Vai ser, você o aluno vai receber uma ligação do da secretaria que você é vinculado, onde vai ser perguntado como está sendo o trabalho do professor, como está sendo o trabalho da pessoa que faz a limpeza, como que está sendo o trabalho do porteiro, como que está sendo o trabalho da direção da escola, vai ser uma avaliação completa, né? E aí, onde que está? Você está fazendo seu papel, se você está tendo responsabilidade, se você é uma pessoa produtiva, você não vai ter problema nenhum. Agora, se você for uma pessoa que falta muito, que não tem responsabilidade, que não está produzindo, o que é que vai acontecer? As pessoas vão começar a apontar. As pessoas vão começar a receber a ligação, vai dizer que o atendimento foi péssimo, que o seu serviço é péssimo, que você é um mau profissional, e isso pode ocasionar problema, né? E por que está acontecendo isso? É que está o tempo que as pessoas diziam, eu vou para o serviço público só para receber o salário, esse tempo está com os dias contados. Você vai para o serviço público para contribuir com a sociedade, exercendo aquela função pública para auxiliar o desenvolvimento da sua comunidade, da sua sociedade, da sua cidade, do seu estado, do seu país. O pensamento tem que mudar e precisa mudar. E o nosso regime jurídico, ele já engloba, no período de avaliação, essas 5 responsabilidades que você tem que ter, essas 5 capacidades que você tem que ter, né? Você tem que exercer o seu papel de maneira que você seja frequente, que você demonstre a sua capacidade de iniciativa, que você seja produtivo, que você tenha responsabilidade, né? E a disciplina faz parte desse contexto todo, né? Aí, parágrafo primeiro: 4 meses antes do final do estágio probatório, será submetido à homologação da autoridade competente e à avaliação do desempenho do servidor. E essa avaliação, gente, não é mais só do estágio probatório. Todo ano se tem e vai se ter avaliação. Todo ano você vai ser avaliado. Hoje você é avaliado pelos colegas, você é avaliado pelos superiores, né? Amanhã você vai ser avaliado pelo seu atendimento, como é no Banco do Brasil hoje. Você atende o cliente e imediatamente o banco quer saber qual é a impressão que o cliente teve desse atendimento. Amanhã vai acontecer isso. No futuro próximo vai acontecer esse tipo de situação. E o servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado. A maneira de ser exonerado por ofício. Não foi aprovado, é exonerado e não tem para onde. Caso seja estável em outro cargo, vai ocupar o cargo anteriormente. É recondução, né? É a situação da recondução em si, caso seja estável em outro cargo. Mas você é reconduzido e ocupa o cargo anterior, né? Ah, nós temos aqui uma questãozinha, né? José, auxiliar de serviços gerais, da Secretaria Municipal de Saúde, entrou em exercício no desempenho de suas atribuições em cargo efetivo no dia 30 de junho de 2020, findando o estágio probatório no dia 30 de junho de 2023. De acordo com o regime jurídico, José será avaliado de acordo com assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, improdutividade e responsabilidade. Qual que é a resposta, gente?
Assiduidade é ponto, né? Frequência, né? Disciplina. Disciplina também é ponto, é. Capacidade de iniciativa também é ponto. Improdutividade não é ponto. Irresponsabilidade não é ponto, né? Nós temos a resposta para essa questão, a letra C, né? Leiam, leiam a questão 3 e me deem a resposta. Questão 3, de acordo com o regime jurídico único da cidade de Lagoa da Canoa, responda. A servidora estável Ana ocupa o cargo de telefonista lotado na Secretaria Municipal de Administração. A administração municipal declarou extinto o cargo de telefonista. A Ana Cláudia, né? Ela ficará, ela será reintegrada, reconduzida, readmitida, indisponível ou disponibilidade, né? Vocês marcaram aí corretamente, né? Marilene, Marcelo e Cledisvaldo, né? Ela fica em disponibilidade. E a administração pública, ela, como é que a administração pública declara um cargo extinto? Cargo é único e exclusivamente criado, extinto, modificado através de lei, através de lei. A administração pública encaminha o projeto de lei para a Câmara de Vereadores e a Câmara de Vereadores, votando esse projeto de lei, ele extingue, ou seja, encerra o cargo, ele cria o cargo ou ele transforma, modifica o cargo, mas sempre através de lei, né? Nunca vai ser o chefe do executivo que por decreto fez extinguir o cargo. Não existe essa possibilidade. Criação de cargo é uma função única e exclusivamente, é a competência exclusiva do legislativo, né? Lembrando, entre a competência exclusiva do legislativo está a criação de cargos, né? A gente vê na lei orgânica esse detalhe, né? A lei orgânica municipal, a lei orgânica do município de Lagoa da Canoa traz disposições gerais da administração pública municipal. E sobre o servidor público em geral, segundo o regime jurídico dos servidores públicos municipais, quais os entes que devem obedecer estas diretrizes? Quem deve obedecer o regime jurídico único dos servidores públicos de Lagoa da Canoa? Quem deve obedecer a lei orgânica do município? Quando fala lei orgânica do município de Lagoa da Canoa, regime jurídico do município de Lagoa da Canoa, onde tiver estados, Distrito Federal e os demais municípios, não existe essa obrigação, né? Já aí a gente já corta letra A e letra B, né, que fala em estado, Distrito Federal e municípios. Cada estado tem a sua Constituição, a União tem a Constituição Federal e cada município tem a sua lei orgânica. E cada estado tem o seu regime jurídico, cada município tem o seu regime jurídico. Então, o regime jurídico de geral não vai mandar nos servidores públicos de Lagoa da Canoa. O regime jurídico de Lagoa da Canoa não vai é, ditar as regras do serviço público de geral. Geral vai ter um, Canoa vai ter outro, né? São semelhantes as leis
E por definição, são iguais. O que é provimento na lei aqui é o que é provimento na lei em geral, né? Tem umas particularidades, tem umas diferenças e a ordem muda. A ordem muda. Enquanto aqui o provimento é um artigo, em geral pode ser outro. A ordem em si da informação muda, mas a informação é a mesma. Mas geral tem que criar o seu regime jurídico, como a Canoa tem que criar o seu, como Campo Grande tem que criar o seu, como Feira Grande tem que criar o seu, né? Então, essa legislação, ela só vale no município, né? Então a gente já sabe, no município. Aí letra D também tem aqui estados, então a gente já sabe que não vai. Aí fica entre C e E. A administração direta apenas que vai obedecer ou a administração direta e indireta que vai obedecer à lei orgânica e o regime jurídico, né? E aí a gente sabe que é letra E como resposta, tanto a administração direta como a administração indireta. Professor, mas aqui não existe administração indireta. Não, não existe, mas pode vir a existir. Pode ser criado uma autarquia, pode ser criado uma empresa pública, pode ser criado, tendo orçamento e tendo condições do município criar e atender uma demanda que seja de utilidade pública e necessidade de atender, o município pode criar. E como é que se cria? Através de lei e a Câmara aprovando essa lei, se cria a autarquia, se cria a empresa pública, né? E aí a gente pode ter uma empresa pública, por exemplo, para tratar sobre o saneamento básico. Ocorre o saneamento básico e aí a gente acaba com todas as fossas sépticas que existem no nosso município e toda casa da nossa cidade, todo prédio vai ter uma encanação para o esgoto, né? E vai se cobrar, a partir desse serviço, vai se cobrar a taxa de esgoto. Aí essa taxa de esgoto, a, através da arrecadação dessa taxa de esgoto, com investimento público e mandando-se uma lei para a Câmara, criando a empresa canoense de saneamento básico, criou-se uma empresa da administração indireta. Vai se ter concurso público? Vai ter que se ter concurso público. Vai ser a empresa que vai arrecadar todas as taxas de saneamento, as taxas de esgoto chamada, vai, e vai ser da administração indireta. É uma empresa pública do município de Lagoa da Canoa, né? E aí, vai valer o regime jurídico? Vai. Vai valer a lei orgânica? Vai. Da mesma forma como vale na administração direta, que a administração direta é o que a gente conhece, o que é administrado pela administração diretamente, serviço de saúde, educação, segurança, assistência social, agricultura, né, administração, finanças, controladoria, esporte, cultura, né? Os serviços oferecidos pela administração pública municipal diretamente, escolas, postos de saúde, né? Indiretamente é quando? Quando se tem uma fundação, quando se tem uma empresa pública, quando se tem uma autarquia pública municipal. Não existe nenhuma hoje no nosso município, mas pode vir a existir, sim, no futuro. Licença aqui, gente, um momento sim. Na aula lá. Né, gente? Dúvidas, perguntas? Vocês hoje estão muito silenciosos, eu não estou vendo as carinhas, não estou vendo o joinha. O que é que está acontecendo com vocês? Ai, olha, agora se animaram, se animaram. Vamos lá. A quinta questão, em relação ao regime jurídico único.
ele quer a opção correta, né? A responsabilidade civil do servidor público por ação ou omissão somente ocorre quando houver dolo e resultar em prejuízo ao erário e a terceiro. Letra B. A responsabilidade penal abrange apenas as condutas tipificadas em lei como crimes, não podendo ser imputadas ao servidor nessa qualidade as contravenções, dado seu baixo teor de lesividade. Na letra C, no caso de absolvição criminal, que negue a existência de fato ou de autoria, a responsabilidade administrativa do servidor será afastada. Letra D, a responsabilidade civil administrativa e o resultado de ato comissivo ou omissivo praticado por servidor público, independentemente de, no momento da conduta, encontrar-se fora do desempenho do seu cargo ou função. As sanções, na letra E, civis, penais e administrativas, não são passíveis de cumulação. A título de revisão, para a gente relembrar, no processo, no processo administrativo disciplinar, né, nós podemos ter três punições: suspensão, advertência e demissão. Mas o servidor público, ele pode responder criminal, administrativamente e civilmente, caso cometa uma infração, um ato grave, um crime, ele pode responder nas três esferas: civil, criminal e administrativo. Punição no civil: devolver, ressarcir aos cofres públicos todo o prejuízo que ele foi responsável ao erário público. Erário público, cofre público. Penal, criminal: ele é responsável por ato omissivo ou comissivo, ou seja, ou por agir ou por se omitir, ele é responsável pelos atos que praticam exercendo o cargo público. Todos nós podemos fazer tudo aquilo que a lei nos proíbe, tudo aquilo que a lei não nos proíba, não é isso? Não é assim que funciona? Já o servidor público, ele tem que fazer tudo aquilo que a lei determina. A gente já viu isso. E quando a gente fala, a gente, como servidor público, tem que fazer tudo aquilo que a lei determina, se a gente descumprir alguma lei, a gente está cometendo um, um ato contra a administração pública. E esse ato pode ser uma contravenção, pode ser um ilícito penal, que você vai responder. Se você causou prejuízo ao erário público, você pode ser responsabilizado civilmente e você vai ter que ressarcir, você vai ter que devolver dinheiro que você deu prejuízo ao erário público. E administrativamente você tem as três modalidades de penalidade: a advertência, que é a mais leve, a suspensão, que é a mediana, e a mais grave é a demissão, né? Então, com essa pequena explicação, a gente já cancela aqui a letra A, porque a letra A diz que somente ocorre quando houver dolo. Não. Você pode ser responsabilidade por culpa, não necessariamente dolo. E se resultar em prejuízo ao erário e a terceiros, você vai ser processado civilmente também. Dolo é quando você tem a intenção de cometer o crime. Um crime doloso. Aquele crime que, premeditado que você planeja. Eu vou cometer vou fazer um assalto. Você se organiza e planeja sair de casa para assaltar. Isso aí você fez com dolo. Você tinha a intenção de fazer. Eu vou cometer um assassinato. Você planejou e
saiu da sua residência e foi e executou um ser humano. Você teve a intenção de fazer. Isso é o chamado dolo. Culpa é quando você, sem querer, comete e acaba chegando ao resultado. Culposo, você é um acidente de trânsito onde você não está alcoolizado, você não está fora do limite de velocidade, você não está cometendo nenhuma contravenção e nenhum crime, mas infelizmente acontece um acidente e nesse acidente alguém morre. Você não teve dolo, você não teve intenção, mas você teve, mas ainda assim ele é considerado culposo. Você não tem a intenção, mas aconteceu o fato e gerou o ato. Enfim, a diferença é essa. O dolo você teve a intenção de fazer. O culposo é que aconteceu o fato, mas você não tinha a intenção de produzir aquele fato. Entendeu, Marcelo? Ficou claro? Aí no item 2 já nos deixa aqui, o erro está aqui, não é apenas nas condutas tipificadas por lei, não é apenas nas condutas tipificadas, as contravenções também, você cometer uma contravenção, você pode ser responsabilizado, sim. Aí a letra C, vamos deixar ela de lado e vamos analisar a D e a E. Aí a letra D diz que a responsabilidade civil administrativa e o resultado de ato comissivo ou omissivo praticado por servidor, independente de no momento da conduta encontrar-se fora. Mas não é só civil e administrativa, é penal também. Não é só civil e não é só administrativa, é penal também. Tá aí um erro. O outro erro é, mesmo que você esteja fora do seu desempenho do seu cargo, você, por exemplo, você está dirigindo seu veículo particular e você se envolve em um acidente de trânsito. E o fato de você ter se envolvido nesse acidente de trânsito não vai ocasionar um processo administrativo, um processo civil, porque você é servidor público, você não poderia se envolver no acidente de trânsito. Não, isso aí não existe, né? É outro erro também, né? Acidente de trânsito acontece e nem sempre você tem responsabilidade ou dolo na coisa, né? Você eu acredito que ninguém vá chegar e dizer, eu saí peguei um carro hoje, eu vou atropelar alguém. Ninguém faz isso, né? Ninguém faz isso. O que acontece é quando você comete um crime, no caso, uma contravenção, dirigir embriagado, aí você está assumindo o risco de fazer, aí é diferente. Mas você saiu de casa sóbrio, tranquilo, e acaba acontecendo um acidente, infelizmente, isso acontece. Mas o fato de você estar no seu veículo, fora do seu horário de trabalho, e se envolver num acidente, você vai ser responsabilizado e pode até responder administrativamente, porque se é funcionário público e você se envolveu num acidente fora do seu horário de trabalho, num veículo seu, tem sentido isso? Nenhum, né? Que é o que está aqui. Independente, ó, esse independente que você esteja no momento da conduta, encontra-se fora do desempenho. É como quem você fosse é, levar sua topada. Você é responsável por você destruir o patrimônio da calçada alheia e como você é servidor público, você vai ser processado e vai sofrer um processo administrativo. É mais ou menos assim, né? Sem sentido, né? Você está no seu horário de folga, no, no seu dia a dia, e acontece alguma coisa com você, você comete alguma contravenção, você não pode ser, isso não pode ser associado ao fato de você ser servidor público, né? Isso aí não existe, né? E aqui na letra E, as sanções civis, penais e administrativas não são passíveis de acumulação. Uma não acumula com a outra. Está errado, porque acumula. Você pode ser condenado
na administrativa e sofrer uma advertência, você pode ser condenado na civil e reparar os danos, os prejuízos, e você pode ser responsabilizado na penal se você cometeu um crime ou uma contravenção e responder por aquilo, e ser condenado e pagar por aquilo. Então, você pode ser condenado nas três esferas: civil, criminal e administrativo. Um paralelo ao outro. E os processos administrativos, o processo civil, o processo criminal, eles andam paralelo um ao outro. O processo administrativo, quem vai fazer? Vai ser a ação do processo administrativo disciplinar. Processo criminal, quem vai fazer se você cometeu um crime contra a administração pública? Vai ser o Ministério Público junto com a Polícia Civil, que vai seguir o processo criminal. O processo civil vai ser o Ministério Público junto com a Justiça Civil, que vai seguir a tramitação e a investigação, e chegando à conclusão que você é responsável e culpado, você vai devolver o dinheiro que o poder público perdeu, você vai sofrer a punição do processo administrativo, você vai sofrer as consequências do previstas no Código de Processo Penal, pelo fato que você, o fato típico, né? Fato típico que você, na linguagem do direito, né? O pessoal que é do direito aí e gosta do processo penal, do Código Penal, né, do direito penal, é, só há crime quando o fato é típico, ou seja, quando o fato tem uma tipicidade e está escrito na lei qual é aquele fato e qual é a pena daquele fato, né? Você pode sofrer a situação dos três processos, um independente do outro. E aí, na nossa letra C, que é a nossa resposta, que eu já vi que algumas pessoas, alguns de vocês colocaram, né, o Marcelo, a Marilene colocou a letra C como resposta, e é a nossa resposta. O que é que ele está dizendo? Caso você seja absolvido criminalmente, e nessa absolvição negue a existência do fato, ou a sua autoria do fato, você não pode ser responsabilizado mais, nem civil e nem administrativo. Porque se o inquérito policial chega à conclusão que você não participou do fato, você não pode ser responsabilizado por isso. Nem administrativo, nem civil. Muito menos penal. E se esse mesmo inquérito constatar que não houve o fato como foi narrado, você também não pode ser responsabilizado. Você ser, é, vai ser absolvido. Você vai ser absolvido. Né? Dúvidas, perguntas, gente? Ninguém tem dúvida de nada. Estou vendo que todo mundo vai acertar todas as questões de regime jurídico no domingo, na nossa, na nossa, na nossa, na nossa prova no domingo. Eu espero que aconteça isso mesmo. Vocês acertem tudo. Domingo as dúvidas aparecem, né? Domingo as dúvidas aparecem, né, Clesivaldo? Pois é, Fernando. É como diz aquele ditado, quem cala consente. Eu então tá entendendo tudo. Tá entendendo tudo. Temos aí a questão 6 que fala dos princípios fundamentais da administração pública. Esses princípios, eles regem a administração pública da União, dos estados e dos municípios, e do Distrito Federal também, né? E não é diferente no nosso regime jurídico. Nosso regime jurídico segue esses princípios. Só recapitulando, a legalidade
A gente, enquanto cidadão, enquanto pessoa física, nós fazemos tudo aquilo nós podemos fazer, tudo aquilo que não exista uma lei proibindo. Já nós, servidores públicos, nós fazemos tudo aquilo que a lei determina. Há uma diferença, né? Enquanto você, enquanto cidadão, pode fazer tudo aquilo desde que não tenha uma lei proibindo, você, enquanto servidor público, de acordo com a lei, o que a lei determina. Impessoalidade, a impessoalidade você não pode colocar o seu lado pessoal na execução das atribuições do seu cargo público. Você não pode ter favorecimento de você atender uma pessoa de um jeito porque é amigo e uma pessoa que você não gosta, você tratar e atender de outro jeito. Você não pode fazer isso. Você não pode ter diferenças de tratamento. Você não pode, porque você é, está, por qualquer questão, seja ideológica, seja sexual, seja de opção, qualquer que seja, opção política, o que for, você não pode agir levando-se em conta a sua opinião pessoal. Você tem que tratar bem todos de maneira a tratar isonomicamente, né, com isonomia a todo mundo. Aquelas pessoas que requerem um tratamento diferenciado e especial de acordo com a necessidade que eles tenham, você tem que tratar de uma diferente maneira. Numa fila, você está fazendo matrícula, chega uma senhora idosa, aquela senhora idosa tem prioridade. Mas por que eu posso até uma lei determinando que aquela pessoa tem prioridade? Ela não pode ficar esperando por muito tempo. Uma pessoa com deficiência, da mesma forma, uma gestante, da mesma forma, uma pessoa com criança no colo, da mesma forma. Isso é você tratar os diferentes de maneira diferente para amenizar as desigualdades. Isso é chamada isonomia, né? Então, a impessoalidade é você ser sem, sem diferenças por cor, por opção sexual, por opção política, não pode. Você não pode colocar a sua opinião pessoal na administração. A moralidade, você tem que ser probo, você tem que ser ético, você tem fazer o seu serviço de maneira que não atente contra a moral e os bons costumes. Você não pode, por exemplo, chegar, trabalhar numa escola e de repente, só porque está muito calor, está muito calor, vou tirar a blusa e ficar circulando no pátio da escola sem blusa. Você estaria tentando contra a moral. Você estaria tentando contra os bons costumes. Você não pode fazer isso. Você tem que ser ético, você tem que ser probo, você tem que ser honesto no serviço público, você tem que atentar aos bons costumes e à moral, né? Tem que respeitar. A publicidade. Publicidade, todo ato público, na regra, ele tem que ser publicizado, ele tem que ser divulgado. Exceção é o ato que seja, que vá a informação que seja sigilosa por questão nacional, a formação pessoal, né? A gente que lida com atendimento ao público tem que ter o maior cuidado. Por exemplo, eu na secretaria da escola, não é, se vocês precisarem de uma documentação de um parente de vocês, de um irmão de vocês, não mande uma terceira pessoa que não tem nada a ver com aquela pessoa, com seu irmão, com você, e buscar, porque não vai levar.
Ah, eu preciso da ficha de matrícula para fins de aposentadoria. Aí eu vou mandar um vizinho meu ir buscar. Não vai levar, porque são informações pessoais. Não pode ser entregue a não ser o interessado. Então, se eu vou buscar uma informação pessoal do meu irmão, eu posso representar meu irmão, do meu pai, da minha mãe, eu posso representar eles. E tem como a escola comparar e ver que está se referindo a uma pessoa da sua família. Mas o Clesivaldo não pode, por exemplo, chegar na escola e dizer, olha, eu vim buscar aqui a ficha individual da minha amiga, da professora Valdice, que trabalha comigo, que é minha diretora, mas ela está precisando do documento do filho dele para conseguir um benefício tal, tal, tal. Não vai levar, mesmo sendo amigo, porque a gente não pode pegar a informação pessoal, os documentos das pessoas que estão a nosso poder e divulgar e entregar a qualquer pessoa que não seja uma pessoa interessada no caso. E quem é o interessado? É o próprio aluno, é o pai, é a mãe, entendeu? É uma questão, e hoje tem a Lei Geral de Proteção aos Dados, a LGBT, que se você, como servidor público, você pode sofrer um processo administrativo por você dar uma informação pessoal, você fornecer a pessoas maliciosas, com má intenção, e que aquelas pessoas que peguem aquela informação que você deu e cometam um golpe contra aquela pessoa e surgir olha o bolo que é. Você, por exemplo, a ficha de matrícula, eu pego, aí entrega a qualquer pessoa. Aí a pessoa que pegou aquela ficha de matrícula tem lá o CPF do aluno, tem o CPF do pai, né? Tem a identidade do pai na ficha de matrícula, tem a profissão. Aí aquela pessoa tem má intenção, aí pega e comete daquele aluno e comete um crime de estelionato. Quando a pessoa que sofreu esse, essa, que foi usado o nome, né, e cometer esse crime com o nome dele, com o CPF dele, essa pessoa, ao saber que está envolvido numa coisa dessa, o que é que ela faz? Ela vai abrir um boletim de ocorrência, né? Aí você tá quietinho lá na sua secretaria, trabalhando, tal, bonitinho, tal. Aí chega uma investigação e chega à conclusão que saiu da escola o documento que foi usado para cometer esse crime. Quem é que vai ser responsabilizado? Você que deu a ficha àquela pessoa que não fazia, que não era uma pessoa que tinha o direito de pegar aquele documento. Olha como é grave isso. E esse processo criminal vai gerar junto um processo administrativo. E se aquela pessoa sofreu danos materiais, você vai também responder ao processo civil. Olha o pulo, você entregar uma ficha de uma pessoa que não teria o direito de pegar. Olha o rolo que dá. Então a gente tem que ter cuidado com essa questão da publicidade, ela pode, mas informação pessoal não. Por isso que hoje vocês observem que antigamente na relação do concurso, né, dos aprovados, não sai o CPF, hoje não sai mais. Sai estrelinha de um lado, os três números do meio e estrelinha do outro, né? Vocês já observaram isso? É por conta da lei de proteção, da Lei Geral de Proteção aos Dados, que não pode mais você divulgar o CPF. Antigamente, qualquer pessoa botava o nome Cledivaldo fulano de tal. Já aparecia o CPF do Cledivaldo. Aparecia esse CPF onde? No, nos concursos que o Cledivaldo fez, aí aparecia o CPF.
Nos processos seletivos, na faculdade que o Clesvaldo fez, vai aparecer o CPF. Hoje não. Você pode tentar, pode colocar o seu nome e não vai aparecer o seu CPF. Não vai aparecer o seu CPF. Graças a isso. Então, a publicidade, ela é a regra, mas tem as exceções. Quando se trata de informações sigilosas, que são, que podem, são de segurança nacional, que chama, né, ou segurança municipal, tal, ou quando é informação pessoal das pessoas. Não faz. E a eficiência que forma o nosso é, LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A eficiência, você, servidor público, você vai estar almejando o cargo público, desde já você já tem que ter consciência de uma coisa. A administração pública, o recurso é finito, o recurso acaba. Seja ele financeiro, seja ele humano, seja ele de equipamento, a administração pública tem recursos limitados. E você, como servidor público, você tem que buscar utilizar os recursos da melhor forma possível, sendo econômico e sendo eficiente, ou seja, você fazendo mais e melhor, utilizando menos recursos possível. Esse é o princípio da eficiência. Já vi que vocês já estão respondendo aí, já responderam, o Marcelo já respondeu letra C, né? Vamos analisar e ver se concordamos com o Marcelo ou não. O item 1 aqui diz: a administração deverá atuar sem favoritismo ou perseguição, tratando todos de modo igual, ou, quando necessário, fazendo a discriminação necessária para chegar à igualdade real ou material. Acabei de falar nisso. Quando se fala na discriminação necessária, ele está falando da isonomia. É você tratar os diferentes de maneira que você solucione a necessidade daquela pessoa, a deficiência daquela pessoa. Você atenta ao sanar a dificuldade. Eu citei o exemplo da questão da fila. Por que que uma idosa tem direito à preferência? Existe a lei, o Estatuto do Idoso, que garante isso. Por que que o deficiente tem? Também existe o Estatuto do Deficiente, da pessoa com deficiência, que também dá essa, essa garantia para que essas pessoas, pelo fato de terem necessidades, que tenham, não pode passar muito tempo na fila, que tem, aí você está ali fazendo, cumprindo com o seu papel, de cumprindo com a impessoalidade e é, fazendo o que a lei determina, né? Você não está infringindo a lei quando você trata os diferentes de maneira diferente, né? Para alcançar a igualdade real ou material, né? Você tentar aproximar aquela pessoa que tem necessidades especiais, ser atendida primeiro por conta disso, não é? Por conta de que ela requer uma atenção, né, uma atenção necessária para a gente tentar equilibrar a coisa. A pessoa normal que pode esperar, ela não, ela vai esperar mais um pouco, mas aquela pessoa que tem a necessidade especial vai ser atendida primeiro. Isso é a gente buscar a isonomia, né? No 2 diz: garantia de todos ao direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvada aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sua publicidade, né? A publicidade é 4. Já vimos aqui que pode ser A ou C, né? B, cancela, D, cancela, né? Então pode ser A ou C aqui.
Vamos ver se Marcelo está correto e Vitória também, letra C, né? Olha lá. Aí vem aqui o item 3: organização racional dos meios e recursos, materiais e institucionais para a prestação de serviços públicos de qualidade em condições econômicas de igualdade dos consumidores. Ele está falando aqui de você utilizar os meios de maneira racional, econômica e eficiente, né? Você fazer o prestar o serviço público com qualidade e em condições econômicas, você ser eficiente. Está falando do item 5, né? A eficiência. Ainda continuamos lá, A e B, A e C, né? A e C, que não é a empresa de telemarketing, né? Aí vem o item 4: o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe, vigorando o princípio da autonomia da vontade. Lembrando a possibilidade de ponderação desse valor com o da dignidade da pessoa humana e, assim, a aplicação horizontal dos direitos fundamentais nas relações entre particulares. Ele está falando aí o princípio da legalidade em relação ao particular, ou seja, em relação à pessoa física. Então, nós chegamos à letra C como resposta, né? Vitória e Marcelo estão corretos, né? Então, o último só pode ser a moralidade, que é a administração deve agir com boa fé, sinceridade, probidade, lanheza, lealdade e ética, né? Lanheza é o mesmo que honestidade, salvo me engano. É isso mesmo, é sinônimo. Então, gente, os princípios constitucionais, eles fazem parte do nosso dia a dia enquanto servidores públicos. A fazer administração pública é respeitar esses 5 princípios. Esses 5 princípios. E a gente tem que trazer para a prova esses 5 princípios. Fazem parte da lei orgânica do município, fazem parte do regime jurídico do município, né? E a gente, na hora de exercer o nosso cargo, a gente tem que exercer respeitando a lei que, que definiu as nossas atribuições, as nossas responsabilidades, né? Sendo impessoal no tratamento, a gente não pode ter diferenças e utilizar de discriminação para favorecer alguém porque a gente gosta e tratar mal alguém porque a gente não gosta, né? A gente não pode fazer isso. Agora, as diferenças que a gente encontra no nosso dia a dia, é a pessoa com deficiência, a pessoa com necessidades especiais, a pessoa com idosa, que tem dificuldade e problemas de mobilidade, a pessoa que está acima do peso, que também tem a pessoa autista, a pessoa com TDAH, o professor tem que ter um trato diferenciado na sala de aula para cuidar dessas pessoas. Aquela pessoa vai ter também à sua disposição um cuidador para auxiliar o professor. Isso é você usar da isonomia para auxiliar aquela pessoa que requer um cuidado, uma atenção especial, né? Isso é você usar da impessoalidade, mas você também usar da isonomia, né? Você tem que ter boa fé, você tem que ser verdadeiro, sincero. Você não pode, é, quem, eu já acho que todo mundo já passou por situação parecida ou já foi atendido por uma pessoa dessa forma. Mas hoje está mais e mais evidente que a gente não pode agir dessa forma. Você, no órgão público, está uma pessoa lá parada, aparentemente sem estar fazendo nada, mas aquela pessoa não vem lhe atender porque você quer uma informação e
de um outro horário, e aquela pessoa diz, não, você tem que voltar a um outro horário para atender, que eu só resolvo questões do pessoal da manhã. Isso não existe mais. Não pode mais ser assim. Aquela pessoa, se você passar por uma situação dessa, você sofre danos, você está sofrendo danos morais, você está sofrendo danos materiais, você, às vezes perdeu, você saiu do trabalho para ser atendido e não está sendo resolvido porque alguém diz que não resolve nada porque não trabalha no horário. Olha o quanto isso é grave. Se essa pessoa sair e fazer uma queixa, a administração pública vai ser processada e vai ser por danos morais e danos materiais. Você vai ganhar uma indenização por um tratamento desse. E eu tenho certeza que vocês, e como eu já passei por situações onde o atendente de repartições públicas chegaram a falar dessa forma. Não pode mais fazer isso. Isso gera dano moral. A ausência, por exemplo, a sua falta sem justificativa no serviço e alguém for precisar dos seus serviços e naquele dia você não foi sem justificativa, isso gera danos morais também. Tá entendendo como a administração está mudando e vai mudar mais. E vai mudar mais. E essa questão de que eu vou para o serviço público porque eu vou só pelo salário, não vai mais acontecer. Você pode ser responsabilizado, você pode ser o precursor de uma falta dessa no atendimento, ser o precursor de um processo e esse processo, quando gere, vai estar lá o nome do funcionário que atendeu mal aquela pessoa, que colocou esse empecilho de resolver o problema da pessoa. E vai ser responsabilizado e vai so, sofrer um processo administrativo, sofrer um processo civil. E esses danos morais não vai ser os cofres do município que vai pagar, não. Vai ser descontado de você que foi o responsável pelo atendimento. Tá entendendo como é a coisa, como a coisa está mudando? Gente, vamos ficar por aqui. A gente fica aqui na vagância, né? É quando se tem, né? Quando o cargo público se torna vago, né? É, ele tem essas oito possibilidades. A gente inicia a próxima semana com, com nesse item em si, né? Como a gente houve esse problema com a energia, a gente acabou antecipando a, o intervalo e retornamos quando voltou, normalizou a energia. A gente fica por aqui e na próxima semana a gente começa por aqui. Vagância, mas eu vou fazer mais questões. Na próxima semana eu vou trazer mais questões para a gente responder as questões em termos de gente fazer uma revisão desses 25 primeiros slides que a gente teve, para a gente continuar depois falando aqui da vagância. Quando as opções, o cargo fica vago, porque há necessidade de ser ocupado por outra pessoa. Né? Mas a gente continua na próxima semana e retornamos amanhã com aula de português, 4 horas, e 7 horas, aula de matemática amanhã. Viu, gente? Tchau, tchau, boa noite.